Esse lance, a gente tá agora, os principais aplicativos, por assim dizer, que estão bombando direto, só se fala dessa parada, não sei o quê, ChatGPT, Midjourney, né? Eu imagino que pra vocês, nenhum dos dois seja novidade, assim, vocês já sabiam que... Já devia ter uma ferramenta dessa mais underground antes, né? Como é que Com certeza. Se você pensar no GPT, a gente está no GPT-3, então as versões anteriores já estavam sendo construídas. E agora, qual é a diferença? A gente podia começar falando isso, né? Por que agora bombou? Se a gente está falando disso há um tempão, se já existe o GPT até na versão 3, se a gente já viu essa evolução... O ChatGPT colocou a inteligência artificial na mão das pessoas. Antes do ChatGPT, toda essa inteligência ou toda essa utilização, ela tinha que ser feita por gente mais nerd ou tinha que ser feito por empresas. Então, eu brinco que a gente está vivendo uma era da IA 2.0. É que nem o Web 1.0, você tinha as empresas fazendo site e as pessoas usavam o site que as empresas faziam. O Web 2.0, você começa a ter ferramentas que as pessoas começam a utilizar, redes sociais, blog, etc. E isso foi o que explodiu com o uso da internet. A gente tinha a IA 1.0, que eram as empresas utilizando, já faz muito tempo, inclusive, que elas estão utilizando. A partir de janeiro desse ano, quando o ChatGPT ficou disponível para as pessoas, o poder passou para a mão, democratizou o uso da inteligência artificial, passou para a mão das pessoas. Todo mundo começou a usar. E aí que começou a preocupação, porque aí todo mundo começa a utilizar de 1000 maneiras distintas, algumas não tão legais quanto outras. Muita gente não sabe o que está fazendo, não sabe como está utilizando, está usando de maneira inadequada. E aí começa a discussão de ética, de utilização, se pode ou não pode. E aí é professor proibindo de fazer trabalho que não seja com isso. Não pode ser, tem que ser à mão, porque não vai usar o ChatGPT. Os alunos usando o ChatGPT junto com impressão 3D para burlar o professor. Então aí começa essa discussão, né, que é repeteco de outras discussões que a gente já teve em outros momentos. É verdade. Toda vez que a gente tem uma tecnologia nova chegando, todo mundo pira. Isso. Né? Quando vem a internet, todo mundo pirou. Isso. Né? Mas, essa IA 2.0 que você está chamando, ela não tem o poder de impacto de transformador que a internet tem. Ou tem? Maior. É mesmo? Maior. A gente está vivendo a ponta do iceberg de uma revolução cognitiva gigantesca, provavelmente a maior da história, né? Se a gente pensar, a gente já passou por algumas revoluções cognitivas muito importantes. O livro foi uma delas, não sei se delas, né? O Álvaro com certeza sabe disso. Antes do livro, as pessoas não liam silenciosamente com a cabeça delas, né? As leituras eram feitas, faladas, em grupo, etc. A partir da hora que você começa a ler sozinho, falar com você mesmo durante a leitura, e você consegue ler um monte de livro, que eles começam a ser produzidos, isso populariza, democratiza, de alguma forma, né? Ao longo de alguns séculos, o conhecimento. A internet, depois do livro, a gente teve a renascença no meio do caminho, ok? Mas em termos de atingir muita gente, a internet teve o mesmo efeito, né? Você começa a ter conhecimento para todo mundo o tempo todo, etc e tal. Agora você tem uma inteligência que te ajuda, uma inteligência que ainda está no começo, que te ajuda a fazer muito mais rapidamente vários trabalhos cognitivos, né? Quem usou, não sei se você já usou. Cara, eu usei para fazer umas perguntas muito idiotas, só para ver se manjava mesmo, entendeu? Aí a maioria das perguntas que eu fazia, eu falava, cara, eu sou só uma inteligência artificial, não estou preparado a responder questões filosóficas da humanidade, cara. Que é as perguntas assim mais arrombadas que eu fiz, pra ser sincero, tá? E tem o lance, e me ajudem aí, por que o ChatGPT ele só tem um banco de dados até 2021 e por que é um perigo ele estar conectado à base de dados que a gente tem hoje? Não, na realidade, um dos desafios vamos voltar um pouquinho, né? Não existe inteligência sem dados. Não existe. Nem no nosso cérebro e nem artificial. Então, por exemplo, se a gente tivesse um cérebro incrível, né? Mas ele não tem memória e ele não tem como capturar dados sensores, que são os nossos sentidos, você não tem que processar. Então, essa combinação de qualidade do processamento e a qualidade e o volume de dados que você tem ajuda para você ter inteligência. Quando a gente vai para a inteligência artificial, qual é um dos grandes desafios que as inteligências artificiais anteriores... Você já ouviu falar do chat anterior que várias marcas ofereciam, que também são chats inteligentes. Aqueles que você está falando daquelas interações de Instagram e tal. Isso, chatbots que você colocava lá. O desafio deles é que você tinha que treinar. Então, para um banco, era fácil, que o banco tem milhares e milhares de interações por dia com pessoas. Isso treina a plataforma.
Quando você pega uma empresa menor, você tem que treinar com as características da sua empresa. Então, se você não tem dados, você não consegue treinar machine learning. Aí vamos para o ChatGPT. O ChatGPT, ele foi treinado, estudou, capturou, não só livros, modelos, dados, de montão. Então, ele tem uma base gigantesca que foi até 2021, não porque é perigoso vir até 2022, 2023, é porque é o recorte que foi feito. E ele entrou em experiência. Tanto que quando você entra no ChatGPT, está escrito lá que ele está ainda em beta, ele está treinando, que não sei mais o que, para você reportar erro, ajudar a consertar, etc. Esse é um modelo de aprendizado. Na realidade, em 2020, que foi durante a pandemia também, quando o GPT foi lançado, e a gente que trabalha, ou estuda, está relacionado com essa área, viu, ele já tinha resultados incríveis para quem tinha acesso para poder utilizar. Quando eles viram que o resultado era bacana do que ele trazia, em 2021 eles falaram, bom, se ele traz isso escrito, por que a gente não começa a tentar fazer ele desenhar também, fazer imagens? Foi quando veio o Dali. O Dali ficou famoso no TikTok, todo mundo utilizando, etc. e tal. Demorava pra cacete pra produzir uma imagem. Isso, ou fazia um monte de bobagem também, né? O Dali tinha muito mais erro, na minha opinião, do que tem o ChatGPT agora com os textos, né? E a partir daí, em 2022, a tecnologia continua evoluindo e eles disponibilizando o GPT em formato de chat para todo mundo no finalzinho de 2022 e início de 2023. Aí as pessoas começaram a usar e assim, foi a ferramenta que mais rapidamente atingiu 1 milhão de pessoas, não sei mais o quê, papapá. Por quê? Porque você começa a perguntar muita coisa para ela e ela realmente responde fazendo sentido. Porque muitas das ferramentas de IA que a gente testava antes, você falava, cada 10 coisas que você faz, 9 eram aquelas respostas bobocas, ou muito ruins. Você conversa, ela não entende. Ou seja, não era útil. Agora não. Agora, para cada 10 perguntas que você faz, ele responde as 10. Ele pode ter... E a gente pode conversar depois, para não ficar monopolizando aqui, mas a gente pode conversar quando que está ruim isso, quando não é, quais são os riscos, mas é justamente porque ele responde bem que a gente começa a utilizar bastante. E é justamente porque ele responde bem que a gente corre o risco de acreditar em tudo que ele coloca, Então, esse é o grande problema que eu acho que todo mundo começou a ficar preocupado, qual é o limite dessa utilização? E se isso é apenas o começo, onde a gente vai parar, Então... tá cedo pra gente pensar em limite, Não tá cedo pra gente pensar em limite para sem dúvida. Como usar o ChatGPT? Sobre essa questão, assim, as duas coisas. Por que a base para em 2021? Porque o algoritmo, basicamente, o que ele faz é um treinamento para identificação de padrões que vão determinar o peso das coisas ali dentro, ou seja, o que ele vai puxar para construir uma frase, etc. e tal. E isso daí exige um tempo de maturação. Isso não é fácil de fazer. Então, é uma limitação prática. Então, por exemplo, a grande busca do Google agora, ou, por exemplo, o Yo, que é um buscador que tem um chatbot inteligente embutido. Sabe que o Bing tem agora também? Isso exatamente. É o Bing Chat, Então, a ideia é você poder atualizar as informações que estão no chat com as informações do browser, mas a grande questão é que o treinamento em si demora, dá trabalho, ele é feito com quantidades imensas de dados, então tem esse problema. Sobre o chatbot em si, eu vejo, em particular, eu não vejo tanto uma continuidade, simplesmente eu vejo uma quebra de paradigma com o ChatGPT em relação ao GPT-3. Tanto que ele é baseado numa outra versão do algoritmo, que é justamente que é estruturado em termos de pergunta e resposta, que é o padrão dele, que é diferente, que é o que você estava falando, diferente do GPT-3. E qual que é o negócio, Saiu um paper em 2017 chamado Attention is All You Need. E esse é um paper que foi feito pelo pessoal do Google Brain, do laboratório do Google. E, curiosamente, o paper, ele hoje em dia ele é citado mais de 6 mil vezes, o que é um número muito grande. Mas ele passou meio batido na hora, os próprios pesquisadores não avaliaram que ele ia ter esse impacto. Mas o Attention is All You Need traz as 3 grandes contribuições que geram o ChatGPT.
Então, ele traz essa implementação chamada Transformer, que é a lógica do negócio. E quais são as 3 coisas? A primeira é o mecanismo de atenção. Quer dizer o seguinte, todo o chatbot desses inteligentes, o que ele faz na prática é prever a próxima palavra, tá? Então, é como se ele tivesse assim... Imagina que cada vez que eu vou escrever uma coisa... O meu campo de visão na minha frente não é de muitas frases para frente, mas apenas de uma palavra, ok? Só que, veja bem, o que acontece? Olhando para trás, imagina que a gente tem uma área que é tipo assim, pensa na memória de trabalho no cérebro humano. A memória de trabalho, ela pode armazenar mais informação ou menos informação. Esse é o spam atencional, como a gente fala na ciência cognitiva. E o spam atencional, ou seja, a atenção, a área de atenção do ChatGPT é muito maior do que as dos outros algoritmos desse tipo, né? Chamam LLMs, Large Language Models, até agora. Então esse é o primeiro negócio. O segundo negócio é uma forma de treinamento do algoritmo muito interessante, que chama-se treinamento com reforçamento com feedback humano. Então, qual que é a ideia? O algoritmo, ele vai... Por exemplo, assim, imagina que eu peço para ele fazer coisa assim, me descreva o que eu devo fazer quando um cinema pega fogo. Uhum. Aí ele vai dar 4 respostas. Essas respostas vão ser classificadas por pessoas que trabalham na OpenAI, tá? Até teve um certo escândalo aí, porque eles estavam comoditizando esse trabalho de maneira assim pesada, e, enfim. Mas, em resumo, essas respostas vão ser qualificadas em termos da sua acurácia do ponto de vista dessas pessoas, tá? Então tem um componente subjetivo, mas ok. E isso daí vai gerar o que se chama da função da recompensa. Então ele treina um algoritmozinho que é um entendimento do que é bom do ponto de vista dessas pessoas. Esse entendimento, por sua vez, ele não é injetado de volta no ChatGPT. Ele gera o que se chama de política, uma policy. Quer dizer, é como se fosse assim, pensa que um padrão abstrato. Então ele vai aprender a generalizar isso para todo tipo de coisa. Então, esse treinamento com feedback humano, ou seja, é a mão humana que gera, de fato, a grande mudança. Então, quando mais atenção significa que o texto vai vir mais articulado. Então, ele fala uma coisa lá atrás, essa coisa vai aparecer na frente. Então, o texto parece todo engrenado. Uhum. Isso daí, associado ao fato de que é uma curadoria manual por trás da própria construção da lógica do algoritmo, faz com que ele tenha consistência. E aí entra o terceiro fator. O terceiro fator chama-se aprendizado autossupervisionado. Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma figura, então eu tenho uma casa aqui. Aí eu vou lá e tiro uns pedaços, ficam uns buraquinhos em branco. O algoritmo, ele próprio tira os pedacinhos e ele próprio põe os pedacinhos de volta. E ele próprio compara essa resposta com a figura final. Então, por exemplo, eu tenho um texto humano que ele tirou da internet, ele remove algumas palavras, ele tenta botar de volta e ele compara essas palavras. Ele tem uma árvore de decisões que, por exemplo, vai determinar sinônimos como mais relevantes do que antônimos ou de que palavras não relacionadas, etc. e tal. Então, ele aprende consigo mesmo. Então, o feedback humano, o aprendizado autossupervisionado e um mecanismo de atenção, que é uma capacidade de olhar para o passado e, portanto, articular as palavras de maneira muito mais consistente, geram um salto de qualidade, que é o que gerou aí que trouxe o buzz todo, porque eu acho que tem algo de muito real. Então, assim, eu vejo que a principal diferença, no final das contas, é de consistência mesmo de texto, tamanho e consistência. É isso que gera o troço, assim, o impacto. Hoje, as principais ferramentas que a gente estava falando de inteligência artificial que a galera tá correndo atrás e tá usando pra cacete, ChatGPT, Midjourney. O Midjourney funciona tipo o ChatGPT? Ele pega a base que o ChatGPT faz eventualmente e cria a imagem. O Midjourney é para criar imagens. Então, você pode colocar ali entradas textuais, que pode ter vindo do ChatGPT ou você entrou com aquilo, para ele trazer. Então, ele tem uma base de dados grande também de imagens, onde ele compõe, junta, faz qual que provavelmente fica melhor com o quê e traz isso esteticamente. O princípio é o mesmo. Ele consegue fazer coisas impressionantes ali, cara. Sim, sobretudo gente com 6 dedos e outras distorções. Cara, mas eu já criativo. Então, de novo, por que ele faz dedos com... pessoas com 6 dedos. Da mesma forma que ele escreve o nome do meu livro errado. É uma ferramenta criativa. Ela não tem um compromisso. Que a palavra criativa é boazinha, entendeu? Criativo parece assim, eu tive uma grande ideia. Eu fazer as pessoas com os dedos tudo torto, esquisito. Isso, Você é um hater dessas paradas, não é, Álvaro? Não. Pelo contrário, eu sou um verdadeiro amante. E por ser mesmo,
eu faço a crítica. Não, eu tô lá, leio os papers, sei como é que é, sei como funciona a matemática. A crítica faz parte para você saber o que você nas usa, sacadas boas. A crítica é fundamental para você saber o limite daquilo que você está usando. Para que realmente aquilo serve. Criando, então eu quero Isso. publicar o próximo paper, Ele tá então eu tenho que fazer a crítica ele dele. Tá criando, mas aí, tem um monte de artista. Lembra, meu doutorado é em artes, então o pessoal de artes é meu povo, né? Quando começou essa história de todo mundo pode usar e criar como artista, os artistas ficaram loucos. Por quê? Muito do que foi usado para aprendizagem dessas ferramentas é o que outras pessoas criaram. E aí quem disse que eles deram permissão para que seja usado para a criação disso? E ninguém está ligando a mínima. E quando você vê lá na utilização, aquilo que você criou é seu. Então a mesma coisa com o texto. Se você pegar no Google já há muitos anos, em qualquer buscador, eu posso ter um arquivo na internet que eu coloco uma tag e falo, isso não é para ser indexado por buscador nenhum. E eles respeitam. Ah, é? E isso não entra na indexação, não é para ser indexado. O que acontece? Isso não existe no ChatGPT, isso não existe Midjourney, não existe nenhuma delas. Então, se ele pode pegar tudo e pode ver tudo, ele está avançando na criação de um monte de gente. Qual é o problema disso? Eu até acho, tem até um documentário que é incrível, que chama Everything is Remix. A gente não surge do nada a nossa criatividade. A nossa criatividade é baseada num monte de coisa que a gente aprendeu a vida inteira. Só que como ser humano, nós somos imperfeitos. Quando você fala uma coisa, ele fala uma coisa, eu vejo várias outras coisas que eu estudei, eu vou criar a partir disso. Mas eu sou incapaz de plagiar vocês ali no olho, crítico, porque eu não tenho competência para isso. Então a gente acaba criando em função daquilo que a gente lembra e vai para frente. O que acontece com essas máquinas? Elas também criam baseadas naquilo que já existe. Só que elas têm uma capacidade fulminante de pegar um volume gigante e ipsis literis elas podem combinar. Então isso traz um problema que nunca existiu na humanidade. Como é que a gente lida com isso? Isso vai incentivar ou vai piorar a criatividade das pessoas? Quando você pega na parte de arte, é pior ainda, porque ainda na parte de texto tem a questão do direito autoral, etc., mas a arte tem aquela outra dimensão que o cara fez especificamente para causar um sentimento, uma impressão, etc. e tal. E aí, o que os artistas estão fazendo para tentar combater isso? Eles estão pedindo para a ferramenta criar coisas usando coisas que são copyright, como Mickey, dos grandes estúdios. Então, se você gerar, por exemplo, um Mickey perverso, e isso começa a existir, isso é meu, a Disney não vai gostar. Para que os grandes estúdios comecem a fazer pressão numa regulamentação da criação de alguma tag, para você poder dizer isso não é uma coisa que é para ser colocada na aprendizado de máquina. E aí também tem que fazer um alerta para quem está usando o ChatGPT, não coloque dados sensíveis ou informações classified, sigilosas, na ferramenta, porque ela está aberta para aprender, você não sabe para onde que isso vai, e se isso vai ser utilizado de alguma forma. Daqui a pouquinho uma coisa que você tem que é sigilosa da sua organização, ou é algo que não é para, ou ainda é inédito no caso de papers, você coloca para ele validar, ou para ele melhorar o inglês, ou para ele fazer alguma coisa diferente, e você está contribuindo com aquilo em algum grau. Então, de novo, tem que tirar a ingenuidade no uso dessas ferramentas e entender como elas funcionam.